Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a ordem de Jesus para nós hoje é esta: avança para águas mais profundas. Na caminhada de fé que todos nós temos realizado, no seguimento de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, o próprio Jesus nos diz, através desta sagrada liturgia: avança, avança. Avança para águas mais profundas. Todos nós, certamente, somos capazes de perceber a própria necessidade de crescimento, de amadurecimento espiritual. Sim ou não? Ou você já chegou no ponto? Já chegou? Sim ou não? Todos nós percebemos que no seguimento de Jesus precisamos crescer. Precisamos amadurecer. Interessante o ensinamento que o apóstolo São Paulo dá à comunidade cristã dos irmãos colossenses, como nós ouvimos na primeira leitura. A comunidade cristã de Colossa era uma comunidade praticamente formada por pessoas que se converteram do paganismo. Havia também um grupo pequeno de pessoas convertidas do judaísmo à fé cristã, mas era um grupo pequeno. A maioria era formada de pessoas convertidas do paganismo. E a tendência, portanto, desses irmãos, os cristãos de Colossa, era uma tendência a um cristianismo espiritualista,
um cristianismo desencarnado. Por quê? Justamente porque eles sofriam a influência de uma cultura gnóstica, de uma filosofia, onde o mais importante era o conhecimento, era a sabedoria, desenvolver as faculdades intelectuais para que de fato a pessoa se tornasse sábia, importante, para que a pessoa pudesse inclusive alcançar a felicidade. Era preciso muita sabedoria, muito conhecimento. E havia, portanto, uma espécie de desprezo às coisas materiais, desprezo às coisas terrenas, desprezo às coisas concretas da vida. Por isso, o apóstolo São Paulo, ele, por um lado, elogia os cristãos porque buscavam conhecer a vontade de Deus, buscavam a iluminação do Espírito Santo. Isso tudo é muito importante, mas, diz São Paulo, vós deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe ser desagradáveis em tudo, em tudo. Deveis produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Para que esses irmãos se libertassem de uma visão meramente espiritualista, uma visão desencarnada da fé cristã. Para conhecer a Deus, é preciso produzir boas obras. A importância da caridade, a importância de viver o testemunho da fé no dia a dia, na prática cotidiana, na vida de família, nos relacionamentos pessoais, comunitários, sociais, produzir bons frutos, produzir uma obra boa, testemunho da fé, para que não vivessem um cristianismo que certamente depois na história da igreja se corrompeu. Ideologias espiritualistas, cristianismo desencarnado, de desprezo, por exemplo, em relação ao matrimônio, certas formas de cristianismo que tem uma visão de desprezo em relação ao matrimônio, as coisas ligadas ao amor, à vida sexual. Por isso São Paulo chama a atenção. O conhecimento de Deus é importante, a sabedoria de Deus é importante, a iluminação do Espírito para discernir e realizar a vontade de Deus, tudo isso é importante, mas é importante produzir boas obras, o testemunho da fé na prática da caridade. Aqui entra o apelo de Jesus para todos nós: avança para as águas mais profundas. No ponto em que nós chegamos, irmãos e irmãs, assim como esses cristãos da comunidade de Colossa também necessitavam de avançar para águas mais profundas, nós pedimos a nosso Senhor essa graça, no ponto em que nós chegamos da nossa caminhada de fé, da vivência do cristianismo, que avancemos para águas mais profundas. Faço referência ao testemunho de Santa Teresa de Calcutá, cuja memória a igreja celebra neste dia. Essa mulher que avançou para águas mais profundas. Interessante que, já no final de sua vida, essa Madre Teresa de Calcutá, que chamava a atenção do mundo inteiro por tamanho testemunho de fé na sua entrega de vida pela causa dos pobres, dos doentes, dos excluídos da nossa sociedade. Essa mulher viveu uma experiência dramática, dura, de noite escura do espírito, onde ela experimentava em seu interior
ela experimentava uma frieza na sua relação com Deus. Ela acreditava em Deus, mas ao mesmo tempo ela não sentia em sua vida a presença de Deus. A noite escura do Espírito foi o que ela viveu. No entanto, em meio às suas obras de caridade, todos os dias essa mulher frequentava a capela, adorava o Santíssimo Sacramento, participava da Eucaristia, sem às vezes sentir vontade de participar desses momentos importantes da nossa fé, por causa da noite do Espírito. Mas ela perseverava. Vocês conhecem a história do amor de teimosia? A pessoa que ama, mas ama com teimosia, porque sabe que vale a pena amar. Sabe que é importante amar, ela é teimosa, mesmo quando não dão importância para esse amor, mesmo quando não valorizam esse amor. Amor de teimosia, isso é próprio de quem persevera, de quem busca a fidelidade a nosso Senhor, apesar das tribulações que, por exemplo, Santa Teresa de Calcutá viveu por causa da noite escura do Espírito. Não deixou de amar, não deixou de buscar o Senhor, avançou em águas mais profundas. Contemos com a intercessão de Santa Teresa de Calcutá, para que também assim seja em nossas vidas, que tenhamos a coragem de avançar para águas mais profundas, um cristianismo autêntico, verdadeiro, de testemunho de fé, busca do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, as luzes do Espírito Santo para discernir e realizar a vontade de Deus, mas produzindo obras concretas de amor em relação aos nossos irmãos e irmãs, sobretudo os mais necessitados. Nessa Eucaristia, gostaria também de convidar a nossa Assembleia Litúrgica para rezar pela viagem apostólica do Papa Francisco. Hoje ele está lá em Moçambique e a Canção Nova tem vivido uma experiência missionária em Moçambique, na diocese de Tete. A Canção Nova tem vivido essa experiência e, portanto, essa visita do Papa Francisco a Moçambique, depois ele vai a Madagascar, em outros lugares ali na África. Essa visita precisa ser acompanhada com a nossa oração, para que ali também o testemunho do amor de Deus possa resplandecer com força, tendo em vista o bem dos nossos irmãos e irmãs naquela região tão empobrecida da nossa África. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.